Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Protector. Eu sou Roberto Hu, da Argo Seguros, e hoje iremos falar sobre um tema muito interessante, que é o seguro de responsabilidade civil profissional para dentistas, para a classe de odontólogos de uma forma geral. Esse webinar certamente será um dos melhores que a gente já fez, tem muita informação, muito conteúdo interessante. Nós vamos dividir nossa apresentação em questões legais, de gerenciamento de risco, sobre o seguro em si e os outros benefícios que o Protector oferece aos nossos segurados. Então, para nos ajudar a apresentar este webinar, eu convido o nosso especialista sobre seguro de responsabilidade civil profissional, o Carlos Berfein, e o Dr. Márcio Malfatti, da Pimentel Advogados, que vão explanar sobre as responsabilidades dos dentistas e também sobre o seguro. Por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo aí numa sexta-feira, né? Não é fácil, é o dia que a gente está aí já esperando o final de semana para descansar, mas é bem importante a gente estar dividindo aí nosso conhecimento com vocês e também com um convidado aqui hoje, bem especialista no assunto, né? Do Márcio. Então, vou primeiramente falar um pouquinho sobre quem é a Argo Seguros, e a gente vai entrar mais no tema realmente dos riscos, do produto, como é que o produto pode auxiliar, né? O seguro pode auxiliar você na prevenção desses riscos, e com alguns comentários bem pertinentes aqui do Dr. Márcio para falar realmente em relação às exigências legais, né? Enfim, riscos legais da profissão de fato, e pontualmente também dar alguns toques aí bem precisos a respeito de prevenção de risco. No final, depois o Roberto volta para a gente falar um pouquinho mais sobre a plataforma e sobre como contratar o seguro. Então, inicialmente aqui aqui só um pouquinho aqui de como será aí a sequência da apresentação. E, de fato, eu já vou falar um pouquinho sobre a Argo Seguros. Então, a Argo Seguros, para quem não conhece, é uma seguradora especializada principalmente em seguros de RC profissional. Hoje, para quem não sabe, a gente é uma das maiores seguradoras em seguros de responsabilidade civil profissional e seguros da área da saúde, né, nesse nicho. Então, hoje, pelo ranking da SUSEP, a seguradora está entre as duas maiores seguradoras do mercado, né, nesse nicho de RC profissional. Falando um pouco sobre a Argo Brasil, né, porque a Argo é um grupo mundial, presente hoje em vários países, operação bem forte nos Estados Unidos, Europa, e a Argo Brasil, enfim, ela iniciou a operação em 2012, emitiu ano passado cerca de 130 milhões em prêmio, é bem especializada não só na área de linhas financeiras, que é onde se enquadra a RC profissional, mas também riscos patrimoniais, transporte, engenharia, quer dizer, uma série de outros tipos de seguros que a gente atua. E sobre o Protector, de fato, ele a gente foi bem inovador, né, trazendo a tecnologia para junto do seguro, facilitando bastante a contratação do segurado, né, de fato. E o Protector hoje ele possibilita aí o segurado ter um acesso rápido, fácil e com uma série de serviços disponíveis, né? A plataforma hoje já possui mais de 5 mil corretores cadastrados, mais de 52 mil segurados ativos com a gente, enfim, 230 mil transações realizadas, né? Quer dizer, ao longo desses 5 anos. Só voltando aqui, só finalizando, importante também falar sobre a capacidade financeira da seguradora, que hoje
pelos reguladores, aí, pelos haters de crédito, né, ou pelas agências que avaliam crédito, a Argo ela tem ranking A e A+, na Standard & Poor's e na AM Best, né? Então, falando um pouco sobre o produto de fato, a gente vai começar primeiro pincelando um pouquinho sobre os riscos da profissão, né? A gente sabe que hoje o segurado, né, você dentista, você faz diversos procedimentos aí durante a sua atuação no dia a dia e nem sempre a gente está esperando que aconteça algum problema durante esse atendimento, né? Mas a gente aqui na seguradora, a gente, por já trabalhar bastante tempo com isso, ter aí um rol de segurados grande, a gente já começa a perceber aqui e passar um pouquinho para vocês quais são os problemas que acontecem e são reclamados por pacientes frequentemente, né? Então, a gente cita aqui reações adversas com anestésicos, isso é uma coisa que, enfim, pode acontecer, a gente não tem, às vezes, ciência de que o paciente tem algum tipo de restrição ao uso desse produto, né? Problemas de paralisia temporária permanente em relação a implantes que são feitos, perda de sensibilidade temporária ou permanente em cirurgias de bucomaxilofacial, quer dizer, alguma correção no maxilar, mordida, às vezes a pessoa tem o maxilar retraído, tem que voltar para a posição, você vai acabar colocando pino, e tudo isso, você tem a parte de toda de nervo que é bem sensível aqui na face, que pode ser afetada. Em reação alérgica à aplicação de preenchedores faciais, né? Hoje a gente sabe que principalmente tem a parte estética, mas principalmente o tratamento aí de bruxismo, se usa muito esse tipo de técnica, né? Toxina botulínica, ácido hialurônico, né? Que também é normal, e hoje até o CRO já instituiu algumas resoluções a respeito do uso, né? E outra coisa, no atingimento do resultado programado, né? Muitas vezes a gente tem aí procedimentos ditos como parcialmente estéticos ou 100% estéticos, que é o caso de um aparelho, por exemplo. O aparelho ele pode corrigir problemas que o paciente tenha de mordida e tudo mais, mas ele também pode ser estético por estar alinhando todos os dentes, né? Para deixando o paciente com uma aparência melhor. E a gente também tem aí outras, né, facetas que se coloca, né, aquela que se chama lente de contato, enfim. Então, não atingir o resultado esperado também é objeto de reclamação. Às vezes o paciente espera que coloque o aparelho e fique 1 ano, ele fica 5, e ele fala, pô, não está dando resultado o tratamento. Então, isso também pode acontecer. Rejeição a implantes, né? Então, às vezes cada organismo funciona de uma forma, e uma fratura óssea realmente durante algum procedimento, né? Principalmente em implantes, né? A gente tem aí, às vezes é bem duro de fazer o procedimento e às vezes pode acontecer alguma fratura, né? No meio do caminho. Seguindo aqui, a gente vai passar um vídeo que justamente mostra um pouco desses riscos, né? Até em mídia, o que hoje está afetando o dentista que está bem em exposição. E depois a gente entra aí em relação ao produto, já dando pinceladas aí em relação também às obrigações legais. Vítimas de erros de dentistas podem recorrer à justiça e é o profissional que tem que provar que não teve culpa sobre o dano. É isso que diz o Código de Defesa do Consumidor. Crescem as queixas contra dentistas no Brasil por erros em tratamentos e cirurgias. Problemas na colocação de próteses e implantes. Insatisfação com o resultado de um tratamento dentário. Falhas que têm feito com que cada vez mais pacientes busquem a justiça. Um alerta a quem vai ao dentista. Os riscos da anestesia. Uma jovem morreu depois de passar mal numa cirurgia para extrair os dentes do siso. Desespero. A família está inconformada. Era para ser apenas uma cirurgia de extração de dente. O que era para ser uma simples cirurgia de correção da mordida virou um pesadelo na vida da empresária. Ela perdeu todos os dentes de cima e ficou sem o céu da boca. A imperícia de um dentista em Belo Horizonte levou um paciente à justiça.
O dente não foi completamente extraído e o homem teve problemas de saúde. Isso gerou uma condenação por danos morais e materiais. Além da responsabilidade civil do profissional, o paciente ainda pode exigir que o conselho abra um processo disciplinar contra ele e, caso se constate que esse paciente sofreu uma lesão corporal, ele pode responder, inclusive, na esfera criminal. Bom, isso é um pouco do que a gente vê hoje acontecendo, né? E até a própria mídia televisiva aí já expôs em algumas reportagens, né, o risco que o profissional dentista, né, o cirurgião dentista corre hoje. Eu sempre falo que preocupa bastante a gente do lado da seguradora, porque a gente sabe que esse profissional ele passou aí 5, 6, 7, às vezes 8 anos se especializando, porque depois da formação ainda vem outros cursos, outras especializações, e aí de repente ele ter aí um problema pós-atendimento, né, e ter aí seu patrimônio afetado de forma expressiva, que pode levar até o fechamento da própria clínica, né, em decorrência de uma reclamação de um paciente, né, de uma insatisfação de um paciente, né. Então, para isso, a gente vai falar um pouquinho do seguro, né. O seguro nada mais é que uma ferramenta de prevenção de risco, como muitas outras que você pode ter dentro da sua profissão. E então, a gente vai começar a falar um pouco das coberturas, o que o seguro faz pelo segurado, né, pelo cliente da seguradora, em termos de prevenção de risco. Primeiro, a gente vai falar de custas de defesa. E o que seriam as custas de defesa de fato, né? Seria basicamente não só honorários advocatícios, como qualquer outra custa que o segurado tenha para se defender diante de uma reclamação que muitas vezes acaba virando um processo. Então, consequentemente, você tem ali não só os honorários, como sucumbências, né? Que é a obrigação dele pagar os honorários da outra parte. Você tem ali a questão de peritos, né, que podem ser necessários, entre outros custos processuais. Também falando sobre o custo de defesa, é interessante falar que nosso produto ele protege o segurado não só na esfera civil, que é onde é mais comum existir a reclamação hoje, pedindo reparação de danos, como também na esfera criminal, caso seja envolvido, e na esfera ético-administrativa. Eu acho que a gente pode até deixar agora para o Márcio falar um pouquinho mais a respeito das leis que estão aí em volta dessas responsabilidades que o dentista tem perante aos códigos que são vigentes. Obrigado, Carlos. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui na Argo conversando com vocês sobre responsabilidade civil dos dentistas. E é importante notar que na questão do custo de defesa, é uma garantia inserida dentro de um seguro de responsabilidade civil. Para que haja uma indenização num seguro desse tipo, o segurado tem que ter culpa no ato que ele praticou. Mas o custo de defesa, e isso a Argo trabalha muito bem, não está ligado a essa questão da culpabilidade, está ligado à questão da ação ou o ato extrajudicial praticado pelo terceiro. Em outras palavras, se um cliente de vocês os acionam e vocês entendem que não são culpados, essa questão vai ficar para indenização. Os custos de defesa, contratação do seu advogado, de um perito se necessário, todas as despesas de um processo estarão garantidos dentro do valor do seu contrato. Então, não há necessidade, para efeitos do custo de defesa, de que haja culpabilidade. Basta apenas uma demanda por um terceiro, judicial ou extrajudicial, para a Argo lhe amparar. Ou seja, resumindo em mais simples ainda, basta a insatisfação do paciente, seja ela em e-mail, seja ela em rede social, seja ela alegando a falha do dentista. No momento que você tem a alegação da falha do dentista, o seguro ele vai começar a agir a seu favor. E um detalhe importante aqui é que esse custo de defesa está umbilicalmente ligado com o objeto do contrato, que é a responsabilidade civil do
dentista. Por que eu estou frisando isso? Porque às vezes o dentista pode, na sua atuação, eu dou um exemplo prático, discutir com um cliente, por exemplo, na sua clínica, partir até para vias de fato, esse tipo de coisa. Essa não é a prestação e essa não é a cobertura, essa não é a garantia. Portanto, você não vai ter sequer custos de defesa. Um exemplo mais prático ainda são as questões das publicidades. Sabem vocês que o CRO de vocês é bastante enérgico nesse sentido, então uma publicidade feita de forma equivocada, embora gere um processo administrativo, ele não é objeto de uma reparação civil como feito pelo contrato. Exatamente. Basicamente, o que a gente fala aqui é o ato médico em si, né? É o atendimento ao paciente. Seguindo aqui para as demais coberturas, como a gente falou, pode ou não haver um processo, né? Mas a reclamação ela já vai existir. E aí a gente tem a possibilidade de acordo. Esse acordo ele pode ser judicial, né? Ou extrajudicial. O extrajudicial a gente vai cair na outra cobertura que a gente vai falar aqui para frente, que é o ressarcimento. O acordo judicial basicamente o segurado tem a possibilidade de encerrar aquela demanda, encerrar aquela ação judicial que está hoje contra ele, e o seguro possibilita isso, né, avaliar esse acordo e acabar com o processo sem ter que esperar 4, 5, 6 anos. A gente sabe que a justiça no Brasil não é fácil, ela é muito morosa, ela é muito lenta e ninguém quer dormir à noite com a cabeça no travesseiro sabendo que tem um processo aí contra o profissional, né? Fica preocupante a parte financeira, fica preocupante a imagem, fica preocupante, se torna preocupação uma série de coisas. Já o ressarcimento chega naquela parte que bem o Márcio ressaltou, né? Não precisa ter a culpa, não precisa ter um processo, basta ter a alegação de falha, quer dizer, e aí a alegação de falha, a gente entendendo que essa alegação de falha realmente é objeto de cobertura do seguro, é possível fazer um acordo sem ação judicial, que é o que a gente chama de ressarcimento, né? Ressarcir aquele dano causado pelo segurado, e aí a gente já vai ter realmente a questão da culpa, mas porém a gente não vai precisar que o segurado sofra uma ação judicial. Então ele consegue fazer um acordo, no começo de tudo, ressarcir o cliente fica satisfeito, muitas vezes até não atrapalha a relação cliente-cirurgião-dentista, e se encerra aquele problema naquele momento, né? De forma rápida. E a indenização, por fim, consequentemente, é quando passa-se por todas as esferas judiciais e o juiz, em decisão final do transitado e julgado, ele fala realmente que ele imputa aí as indenizações a serem pagas, seja a título de dano moral, dano material, corporal e estético, né? Tem mais alguma consideração, Márcio? Eu acho que o que você toca no assunto é muito importante, que o segurado dentista ou a clínica, ao perceber realmente que tem culpabilidade no evento, fornecer todos os documentos para que a Argo possa fazer a regulação do sinistro, é sempre muito mais proveitoso em questão de imagem, questão de tempo, em questão de custos. O processo judicial no Brasil hoje é extremamente custoso, é caro estar em juízo. Portanto, esse aspecto de ressarcimento que a Argo faz no momento pré-processual é muito importante para cuidar dos interesses do seu segurado. Evita toda essa questão de imagem, evita toda a questão de custo, lembrando que, a depender do prejuízo, você pode estar exposto, segurado, a valores superiores àqueles que você contratou no seguro. Portanto, o acordo, sem dúvida, hoje no Brasil, é sempre o melhor negócio. Continuando aqui, então, a gente vai passar sobre as demais coberturas, né? Aquelas 4 são as principais, né? É o que a gente chama de pilar do seguro. E a gente tem algumas outras coberturas aí bem pertinentes ao risco, né, do cirurgião dentista, né? Que é importante a gente conversar, né? Então, a gente tem a parte de danos à reputação, né? Basicamente, essa cobertura é bem simples. Significa que se algum segurado, quer dizer, se algum cliente, algum paciente expor a imagem do dentista, né, do segurado, em mídia ou em qualquer tipo de mídia ou publicamente, né, essa cobertura vai dar o direito a esse segurado contratar uma assessoria de relações públicas, um especialista em reabilitação de imagem para auxiliá-lo
a como se portar perante a mídia e a refazer a sua imagem, né? Importante frisar que essa cobertura ela é para honorários desse tipo de profissional. Ela não vai pagar, evidentemente, espaços em mídia. O espaço em mídia, quando o segurado ele é acionado, por lei, ele já tem o direito de resposta, né? Então, ele pode solicitar nessa mesma mídia que ele possa se defender. E aí, o objetivo realmente é fornecer um profissional qualificado para que o segurado faça isso da forma correta. Custos emergenciais, essa é uma cobertura bem interessante, porque, basicamente, é uma forma de você mitigar um sinistro, né? Quando você toma alguma ação de forma rápida com o intuito de mitigar um sinistro, esse custo que teve essa ação pode ser ressarcida pelo seguro. Vamos explicar isso em vias práticas. Você está ali fazendo uma extração de dente, a sua especialidade ela não é bucomaxilofacial, vamos supor. E então você está fazendo essa extração, uma extração às vezes que parece simples, de repente existe uma fratura no momento, existe a necessidade de chamar um outro dentista, um outro profissional de uma especialização diferente da sua para sanar aquele problema, para que aquele problema não se torne um problema maior e não vire um sinistro. Os honorários desse outro profissional podem ser amparados pelo seguro, quer dizer, você mitigou um sinistro, você chegou e falou, olha, tive aqui uma complicação nesse procedimento e chamei o outro profissional que é especializado nesse outro viés para que a gente resolva isso e não cause danos ao paciente. Então, esse tipo de situação está coberta pelo seguro. Calúnia e injúria de difamação é basicamente, a gente até falou aqui, o Márcio citou, mas a gente sabe que às vezes, durante o atendimento, você pode ter alguma má interpretação. Então, às vezes, uma brincadeira, alguma coisa que foi feita que o paciente entenda que foi de mau tom, enfim, e aí contra o segurado, né? Colocando alguma coisa em relação à injúria, calúnia, né? Eu cito muito um caso que aconteceu, não exatamente de dentistas, mas pode acontecer também, né? O paciente entrar no consultório do endócrino, que uma vez aconteceu, e falar, realmente você está meio gordinho. E aí o paciente se sentiu ofendido e entrou com um processo de injúria, quer dizer, ele me ofendeu. E isso pode acontecer numa simples brincadeira, né? Então, às vezes, ter muito cuidado com a forma que a gente trata, e isso também vale para prevenção de risco, né? Tentar ser um pouco mais formal, evitar, assim, alguns tipos de brincadeira que passem um pouco do ponto com os pacientes, mesmo a gente tendo aquela relação de amizade, porque pode ser mal entendida. Passando para outra, né, seria despesas suplementares. Essa cobertura também é bem simples. Ela basicamente são outras despesas que o segurado tenha vamos supor, existe um sinistro com o segurado tem que estar presente num fórum, numa ação judicial para responder essa demanda judicial, e vamos supor que essa demanda é fora da cidade, então ele tem que pegar o carro, viajar, pagar pedágio, gasolina e às vezes até dormir nesse local para poder responder a essa demanda. Essas despesas adicionais de locomoção, de pernoite, ele vai poder ter o ressarcimento no seguro. E por fim, honorários retidos, que é uma cobertura que eu acho bem interessante e que resume bem o que a gente fala de resolver a coisa da forma mais prática e mais simples, que na verdade, imagine que o segurado, que o cliente, o paciente, ele fala para o dentista, olha, não ficou bom o procedimento, tive um problema, não estou satisfeito e eu quero meu dinheiro de volta, mas porém eu fazendo isso eu também evito um processo judicial contra o profissional por causa de uma suposta falha, né? Por causa de uma falha profissional realmente durante essa prestação de serviços odontológicos. Nesse caso, a seguradora ela concorda, né? Caso esse terceiro venha a concordar em assinar um termo de não reclamação contra o segurado, a seguradora concorda em devolver esse valor gasto no tratamento para o terceiro. Então, é uma devolução de honorário, seja para
o dentista, quando o cliente se negar a pagar, ou para o segurado ou para o paciente na devolução dos honorários pagos, mas sempre pensar que é em caráter de acordo. Essa cobertura tem um caráter de acordo por quê? Porque existe um termo de consentimento que deve ser formalizado para que dê garantia jurídica para o segurado, né, que ele não vai ser processado novamente depois de fazer esse acordo, depois de devolver esses honorários pelo paciente. Então, isso é uma segurança até para o segurado, né? Então, bem frisado, tem que ficar essa questão de que tem que haver essa segurança legal para o nosso cliente. Antes da gente passar para os riscos, que é a próxima apresentação do Carlos, eu queria trazer para vocês que nós conversamos sobre as coberturas principais e as coberturas adicionais, mas eu queria destacar que o produto da Argo tem um serviço muito interessante que chama Sala de Emergência. Sala de Emergência é um telefone à disposição do segurado ou um e-mail que ele faz um aviso, uma reclamação que necessariamente não precisa ser um sinistro. Pode ser uma simples dúvida dele quanto ao produto, quanto à operação, o que está coberto, ou até mesmo algo que está passando com ele naquele momento, para que traga. O que acontece neste momento? Um profissional é acionado, examina aquela situação e entra em contato com o segurado para lhe prestar informação. Eu trago isso até como um testemunho, porque felizmente eu participei desde o começo do projeto do Protector e eu pessoalmente no início atendi sala de emergência. Rico, quanto humano fica esse atendimento, porque é um profissional ali na ponta prestando informações, mesmo que não garantidas, mas que tranquiliza, que leva o segurado, ou se não tranquiliza, o encaminha para a melhor solução para aquela situação que ele está vivenciando. Então, esse serviço chamado sala de emergência é muito importante neste produto e é muito positivo para o segurado, para o corretor também. Vamos lá, então falando um pouquinho agora sobre risco, né? A gente já citou e já falou que o seguro é uma das ferramentas de gestão de risco, né? Que o cirurgião dentista tem hoje, né? A gente também vai citar aqui algumas outras questões, né? Então a gente sabe que durante aí o atendimento, vários pontos eles são pertinentes para que você tenha o seu dia a dia tranquilo, né? Então a gente fala primeiro de armazenamento de materiais, né? A gente fala de instalar pontos de refrigeração de suporte de energia, com suporte de energia, quer dizer, para que não falte, quando tem algum material que vai ser utilizado, ele precisa ser refrigerado, mantido numa temperatura ideal, não falte, né, energia e não estrague esse material para possivelmente, no futuro, o material que não está adequado ser aplicado no paciente. Também a questão de esterilização de equipamentos, quer dizer, um controle mais forte sobre esse processo de esterilização, tudo isso no dia a dia é importante e evita outras situações que deixam o segurado, que deixam o dentista em risco, né? A questão de armazenamento de dados, a gente sabe que legalmente isso é bem complicado, né? O sigilo do paciente ele é não só uma obrigação legal da profissão, como também hoje a gente vê aí que o número de reclamações ou o número de processos por qualquer tipo de vazamento de informação vem crescendo bastante e o risco de vazamento de informação também cresce, né? A gente tem internet, tem vários veículos, mas é importante frisar que no caso do exercício da odontologia, isso se torna até regulamentação da profissão. Então é bem importante ter uma estrutura legal de armazenamento de dados, ter uma estrutura legal de backup, não só para guardar essas informações, como para se precaver aí de possíveis falhas e desvios dessas informações para fora do consultório. O termo de consentimento, né, para procedimentos realizados com o paciente, eu acho que primeiro eu vou tocar no ponto da importância do termo de consentimento, acho que o Márcio até pode frisar isso bem, porque ele está bem acostumado aí
na parte legal, né, realmente a defesa do segurado quando o dentista tem um processo, mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a importância do termo e depois a gente vai falar o que precisa ter dentro desse termo também, né? Como é que deve ser composto esse termo, de forma rápida, mas já dando alguns toques, né? Então o termo ele é muito importante porque ele explica de fato todos os procedimentos que devem ser adotados, né, do tratamento, o tempo de tratamento, os tipos de risco existentes naquele tratamento, quer dizer, e faz com que o cliente tenha plena ciência daquele procedimento que vai ser prestado, né? E, consequentemente, caso haja uma reclamação futura, o dentista está bem embasado para falar, olha, eu avisei o meu cliente desses riscos e ele concordou com esses riscos. Então, isso tira muita da responsabilidade de uma reclamação, às vezes, que nem citou lá atrás, um implante que tenha um problema que atinge o nervo e ele perca a sensibilidade. Se isso for bem explicado e tiver realmente o risco, às vezes o dente está bem próximo do nervo, isso perante o juiz tem muito valor. Perfeito. E aqui a gente pode dar uma dica, podem ter alguns colegas dentistas assistindo e dizendo, eu trabalho sozinho, se eu ficar fazendo tudo isso eu não trabalho. Olha, hoje a gente tem tantos recursos tecnológicos e eu diria para vocês o seguinte, celular todo mundo tem. Então você pode fazer uma própria gravação no seu celular de áudio ou de vídeo, conversando com o seu paciente e explicando exatamente aquilo que você vai fazer e se ele consente com aquilo. Portanto, seja de forma escrita, seja de forma gravada, o importante para você é ter a prova de que previamente você deu todos os detalhes ao seu paciente daquilo que você ia realizar e daquilo que efetivamente você realizou. Isso é questão de prova. E aí eu entro numa seguinte situação. O dentista ou a clínica é hoje, pela jurisprudência, pelas leis, um prestador de serviço. Ele presta serviço. Portanto, aquele consumidor que reclamar contra você tem a ele sempre o benefício da dúvida. Quem tem que demonstrar a sua exatidão, a certidão do procedimento feito, é o próprio dentista. Portanto, o que chamamos nós de advogado de inversão do ônus da prova. Ou seja, o dentista, a clínica é que tem que provar que agiu bem ou pelo menos provar que não agiu mal. E uma das formas de fazê-lo é neste momento de consentimento, após a análise do segurado, dizer, olha, realmente consinto, percebo que é desta forma, entendi perfeitamente e, novamente, de qualquer forma. Ali é uma relação de consumo entre um dentista e um paciente, não há absolutamente requisito nenhum. Vale um papel comum, vale uma gravação, apenas tem que ter um consentimento livre. Entendi o que o senhor vai fazer e consinto o que vai fazer. E importante é realmente prestar atenção nesses pontos, né? Falar de tempo de tratamento, falar de riscos existentes, falar de todos os procedimentos e o passo a passo que será adotado durante o tratamento. Esses detalhes são importantes, né? A gente visa, às vezes, fala assim, não, vai ser um procedimento simples, tal, fala, não explica muito bem, e isso vai gerar dúvida que depois vai gerar ação judicial. Então, realmente se atentar a dar um overview mais detalhado, né, e não ir a uma linguagem, obviamente, que o paciente possa entender, né? Obviamente, ele não tem o conhecimento técnico do profissional. Outro ponto bem importante é a atualização do prontuário. Quando a gente fala de atualização do prontuário, a gente fala realmente de manter nesse prontuário todas as informações pertinentes de cada consulta e de cada etapa do tratamento. Por quê? Porque muitas vezes o dentista ele dá uma orientação ao paciente de fazer um procedimento fora do consultório e esse paciente pode não seguir esse procedimento e eventualmente acontecer uma complicação no tratamento. Então, principalmente, vamos dar um exemplo aqui, orientei o paciente a tomar 7 dias de antibiótico, o paciente não tomou antibiótico, voltou lá com uma infecção. Vai alegar que a culpa é do tratamento odontológico. E aí é muito importante que o dentista fale, olha, o paciente, coloque no prontuário, o paciente não seguiu a recomendação de uso de 7 dias de antibiótico. Isso, na verdade, exime, na hora de uma ação judicial, a culpa do dentista sobre a infecção, por exemplo. Vai falar, olha, eu recomendei, eu fiz a minha parte corretamente. E, consequentemente, o paciente não seguiu as minhas orientações.
A gente fala aqui também de erro de diagnóstico, né? Verificar os procedimentos conhecidos pela odontologia, adotar as fichas, adotar fichas de procedimento de pacientes. Então, basicamente, sempre voltar, toda vez que você vai atender, volta, pega as fichas que você já, os seus atendimentos anteriores, pega os exames, revalida, olha, e aí, consequentemente, você sempre, às vezes a gente não tem tudo na cabeça, ninguém tem uma memória tão extensa assim, né? Isso evita muito alguma falha durante o tratamento. Então, é sempre importante estar lá, voltar, reler e olhar isso antes de cada atendimento. A gente já falou da confidencialidade de dados, né? Então, compartilhamento de dados com pacientes. Eu acho que é bem importante a gente frisar também, hoje o mundo está muito tecnológico, então tomar cuidado até com acesso à informação de próprios funcionários da clínica, né? Em relação a mandar informações de clientes pelo WhatsApp, ter uma boa estrutura de TI, né? Um antivírus, alguma coisa que... E até outros tipos de softwares que protejam as máquinas para que não haja uma invasão. Enfim, tudo isso é bem aplicável. Aí a gente fala um pouco, volta sobre o termo de consentimento, que é aquilo que a gente já falou lá atrás, acho que a gente não precisa frisar novamente. Conhecimento das informações do paciente, então é sempre bom fazer na primeira consulta, a gente sempre fala isso, pedir um histórico, pedir uma série de exames iniciais para entender qual é a situação real daquele paciente, né? Entender onde você vai colocar a mão como profissional, né? Então, eu costumo dizer, eu mesmo já passei por isso, já fui atendido por profissionais que não tiveram esse zelo e profissionais que tiveram esse zelo. E eu continuo com os profissionais que tiveram esse zelo, por exemplo. Então, a primeira vez que eu cheguei na minha dentista, ela fez um levantamento geral da minha situação e isso me deu muito conforto depois nos atendimentos seguintes, né? Então, isso é bem legal porque mostra realmente que o cirurgião ele é bem cuidadoso, zeloso e que realmente preza por fazer todo o atendimento de forma muito bem feita. Os dados de imagens, né, e desses exames que são pedidos ao longo dos tratamentos é bom sempre também estar armazenado. Isso também sempre serve para uso na defesa, né, para comprovar que o dentista foi diligente na sua profissão. Então, da mesma forma que a gente fala em armazenar prontuário, por que não armazenar a documentação completa do cliente, né? Eu acho que isso é bem importante, acho que o Márcio pode até falar a respeito disso, da evolução disso ou da importância disso dentro de processos judiciais. Na verdade, o que nós estamos conversando aqui com vocês, além desse gerenciamento, desse cuidado todo na operação do dentista, isso se retrata em prova no processo. Como eu disse para vocês, o prestador de serviço tem que demonstrar que agiu bem, tem que destruir a tese que foi criada pelo autor. Então, às vezes, num detalhe de um prontuário, numa anotação, num documento que você guardou, num raio-x que você deixou lá no prontuário daquele paciente, será fundamental ou não para convencimento do juiz de que você agiu dentro das regras que a lei exige. Então, esta guarda, esta manutenção é muito importante para que você, num momento de dificuldade, tenha todos os elementos para ofertar ao advogado para fazer a tua defesa. E agora eu vou falar um pouquinho só sobre dados aqui, só para entender que a Argo é bem especialista, né, nesse assunto. Então, a gente está hoje com o nosso 5º ano de operação, né, como eu já citei, estamos entre os 2 maiores seguradoras de RC profissional do Brasil, né? E aí a gente fala um pouquinho de números. A gente só na profissão de dentistas, né, desses dentistas, a gente já tem mais de R$1.300.000 pagos em sinistros, né? Então é um valor bem substancial. A gente já tem mais de 300 casos de sinistros, né? Reclamações contra profissionais dentistas, né, cirurgiões dentistas recebidos e regulados pela companhia. Esses casos eu diria que são casos avisados e que vem sendo, e que a regulação ela vem seguindo, né? Porque a gente sabe que os tribunais no Brasil não andam de forma rápida, então a gente sabe que isso daí demora tempo para chegar até o final. E a gente fala aqui no valor médio de indenização de R$11.400. E aí quando eu falo nisso, não é o valor total do sinistro, tá?
que é uma coisa que a gente falou. Isso a gente está falando em valor médio de indenização imputada pelo juiz. Quer dizer, ou de um acordo feito, mas você ainda tem os honorários advocatícios, você ainda vai ter aí, você pode ter sucumbências, você vai ter outros custos de peritos, enfim, outros custos que vão complementar esse sinistro. Então, quando a gente fala em custo médio de 11.400, você pode ter um custo total de 20, 30 mil reais. Eu queria fazer uma colocação nisso que o Carlos está dizendo, que esse valor médio de indenização está levando em conta todo um trabalho que a Argo faz, de acordo, exato, de diminuir o prejuízo, de atuar preventivamente. Eu fiz uma pesquisa de jurisprudência essa semana para estar falando com vocês aqui, e a mão do judiciário está mais pesada. Eu vi inúmeros casos de dentistas onde superam o dano moral de 20 mil reais. Portanto, nós estamos falando do dobro dessa informação que o Carlos está trazendo para vocês. Então, hoje, na área de saúde, na área de odonto, na área médica, a mão do judiciário é muito mais pesada. Claro, você vai me dizer, mas existem danos e danos. Claro, nós estamos conversando em média, mas o que eu quero dizer é que a regulação de sinistro da Argo minimiza, quando avisada a tempo, as indenizações. Isso é em proveito do próprio segurado, porque os tribunais estão efetivamente com mão muito mais pesada. A gente mesmo vai mostrar alguns casos de sinistro para frente, você vai ver que a média, que esses casos que são casos que a gente vai citar aqui, que são casos verídicos, porém, que a gente não cita pessoas nem nada, mas cita a situação que aconteceu, eles acabaram em valores totais maiores do que esse 11.400. Então, a gente sabe que vai ter o dano estético envolvido, vai ter o dano moral envolvido, vai ter a reparação do dano material, quer dizer, às vezes até a refação desse procedimento ou a correção desse procedimento com outro profissional, tudo isso está embutido dentro da ação judicial. E essa questão que o Carlos levanta é muito importante. A determinação de valores de danos morais e estéticos é extremamente difícil. E a equipe da Argo consegue fazer isso de uma forma muito harmoniosa e tentar os melhores valores que indenizem a parte, mas também mantenham um valor correto nessa indenização para que não haja nenhum tipo de abuso ou de ganho com aquele tipo de situação. Isso também é muito importante porque para o leigo é muito difícil chegar a esse tipo de valor. Então vamos passar aqui rapidamente. A gente fala dos principais problemas enfrentados na hora do sinistro, né? E isso vai estar diretamente ligado às orientações de prevenção de risco que a gente deu lá atrás. Então, quando a gente fala de prontuário incompleto, a gente lá atrás deu aquela dica de falar, olha, realmente deixe o prontuário completo até com as coisas que o paciente não seguiu ou com a documentação complementar dos exames. Por quê? Porque isso é muito importante na hora da defesa do segurado. Ter a documentação do procedimento, daquele procedimento que está sendo reclamado também é imprescindível. Quer dizer, às vezes você tem toda a ficha do paciente, mas você fez ali uma obturação ou alguma coisa rapidamente ali no atendimento de emergencial e justo aquele atendimento que está sendo reclamado não é aquele que você tem documentado. Então, tomar muito cuidado com esses atendimentos emergenciais, com a questão desses atendimentos corriqueiros, para deixar sempre tudo bem organizado. E aproveitando esse detalhe, Carlos, se você tiver e-mail trocado, WhatsApp trocado, tudo isso é meio de prova. Forneça a informação para que a regulação do sinistro possa acontecer o mais rápido e mais fácil possível. Aí a gente volta também à inexistência do termo de consentimento, quer dizer, o paciente alega que o dentista não informou como é que é seu tratamento direito, qual era o risco daquele procedimento, então isso é bem importante. E aí o registro das falhas do paciente, que a gente sempre fala do prontuário, mas focar no registro das falhas do paciente, porque o não cumprimento da recomendação médica odontológica é bem complicado e é o que pode gerar o dano. Então aqui vamos falar do primeiro caso, né? No primeiro caso, a gente teve uma cirurgia de correção de mordida, né? O paciente causou alguns danos, né? Desvio de septo, dificuldade de fechamento dos lábios após a cirurgia. Houve realmente a comprovação da falha, né? Foi feito foi feita a peritagem, né? Vários peritos atuaram em cima e foi necessária uma cirurgia plástica reparadora.
prejuízo total indenizado, e veja bem, quando a gente fala prejuízo total indenizado, entre os custos de defesa, entre o dano moral, entre a indenização de danos materiais, tudo isso foi coberto, o valor total foi R$28 mil. A própria plástica para reparar. Exatamente. Então, a gente falou novamente, falamos em valor médio de 11.400, mas pode chegar a um valor maior. A gente já viu casos aqui de 50, 60 mil, 70 mil, então é bem complicado mesmo. Mais um exemplo, a gente fala aqui de um tratamento de canal, que teve a realização, o paciente passou a sentir dores fortes em torno da raiz, causando comprometimento da região, a disseminação e houve realmente um processo infeccioso que se disseminou pelos tecidos, ossos da região e tudo mais. Isso fez com que o paciente fosse submetido a uma nova cirurgia para reversão do quadro, uma limpeza, enfim, às vezes algum outro tipo de cirurgia, enfim, causando um transtorno enorme. O paciente entrou com uma ação judicial, exigiu danos morais e estéticos do dentista e o valor total coberto foi R$15 mil. E, por fim, a gente teve um caso de distração de siso, e aí eu vou voltar muito no termo de consentimento, explicando os riscos, porque esse é um caso bem específico. O paciente realizou a extração do dente, o dentista aplicou alguns pontos no local, pediu repouso, que é o procedimento normal, e ao longo de 1 ou 2 dias o paciente perdeu a sensibilidade no local. O dentista informou, depois da cirurgia, que poderia ter havido lesões no nervo e que assim impactando na perda de sensibilidade, talvez até definitiva do paciente. Quer dizer, um termo de consentimento explicando os riscos daquele procedimento poderia evitar isso. Consequentemente, houve uma condenação no valor de R$12.600. Então, você vê que quando a gente fala em prevenção de risco e desses cuidados, esses cuidados evitam problemas futuros. Bom, enfim, é isso que a gente queria falar sobre o produto. Eu não sei se o Márcio tem algumas considerações finais aqui. Acho que é isso que a gente queria levar para vocês. E vamos aguardar as perguntas. Quem sabe sai mais algumas coisas que a gente pode trazer para vocês de novidade. Muito obrigado. Queria também agradecer aí a todos os segurados, né, que assistiram a gente. Em especial aí o pessoal, os dentistas que foram convidados aí também da Turma do Bem, que é uma causa bem nobre, que a gente tem aí uma parceria, né, aqui com a seguradora. A gente valoriza bastante aí a questão de atendimento voluntariado de vocês. E a gente vai agora responder algumas perguntas aqui e depois o Roberto vem finalizar a questão falando um pouco mais sobre o Protector e suas funcionalidades, né? Então, rapidamente aqui a gente tem 2 perguntas que foram feitas, né? A primeira é... saber sobre o valor... Para você ler a pergunta, cara. Tá. A pergunta é a seguinte: minha pergunta é para saber o valor para se recorrer à primeira e segunda instâncias e para recorrer ao STJ. Só esses custos e taxas. Bom, é difícil falar o valor exato, né? Vai depender um pouco da causa, da complexidade da causa e quanto tempo isso está em juízo. Mas acho que o Márcio pode falar um pouquinho melhor sobre essa questão. Depende do valor da causa, depende do tipo de processo, depende do estado que você está e depende do tipo do recurso. Então, um recurso de primeira instância, em média, hoje em São Paulo, é de 3% sobre o valor do pedido ou valor da causa. Não é barato. Tem um limitador, que se eu não me engano, hoje é até R$60 mil, mas são custas caras. Hoje você tem em cada lugar da federação, cada estado, cada tribunal de justiça, cada juizado especial tem o seu regramento. Então fica dificílimo para te dizer de valores aí. Um valor exato, né? Valor exato, mas não é barato, pode ter certeza. E aí você tem recurso à segunda instância, que são os chamados recursos de apelação. Hoje em dia, em alguns tribunais, os próprios agravos de instrumento têm custo, e para recorrer para o STJ só tem os porte e remessa, que aí não é tão caro, mas é caro estar em juízo. Vamos lá.
que é sucumbência e esse material vai ser enviado? Bom, primeiramente o material ele vai ser disponibilizado nas redes sociais. Quem quiser seguir a gente aí nas redes sociais, Facebook, YouTube, vai conseguir visualizar e assistir quantas vezes quiser o vídeo. Até vou deixar o especialista aqui falar um pouquinho mais sobre sucumbência. Veja, sucumbência é o seguinte: quando você entra com uma ação, aquele que perder a demanda, ou seja, se o autor não ganhar e se o réu perder, aquele que perder tem que pagar honorários para o advogado da outra parte. Perceba, não há confusão entre o honorário contratual, aquele que o autor gastou para trazer o seu advogado, e não há aquele contratual que o réu, segurado, por exemplo, está pagando ou a Argo garantindo para ele. É uma outra modalidade, é um outro valor para aquele que perdeu. Portanto, em outras palavras, se o autor entra com ação contra você, dentista, e você prova que você fez tudo corretamente e não há responsabilidade, ele sucumbe, ele perde. E por isso, ele tem que pagar ao seu advogado um percentual ou um valor fixado pelo magistrado. De novo, não tem nada a ver com os honorários contratuais. São outros honorários. Agora, pensando na situação contrária, o dentista, infelizmente, é condenado por uma falha profissional e ele tem que pagar parte desses honorários da outra parte, quer dizer, do paciente. E, nesse caso, o seguro vai cobrir essa sucumbência. Perfeito. Vamos aqui, mais uma. Como orientar o dentista a determinado valor da ES? Bom, isso é bem complicado, né? A seguradora, de fato, ela não costuma e não pode, perante a regra SUSEPS, orientar sobre quanto deve ser contratado. Como a gente tem um especialista aqui, eu vou aproveitar para que ele fale para vocês a média de valores que existem hoje no Tribunal de Processos. E aí já dá para ter uma ideia de quanto custa hoje uma defesa total, né, de um caso. E você sabendo que você pode estar sujeito a mais de uma reclamação porque você presta serviço de atendimentos o ano todo, isso fica mais fácil de você ter uma ideia. Você tem hoje, se você observar a média que o Carlos trouxe, nós estamos falando aí de R$12 mil. Você tem peritos envolvidos que não custam menos do que 3, 4 mil reais, dependendo do tipo da perícia. Chega até 10 mil. Chega até 10 mil. Você tem custos envolvidos do próprio advogado, que vão sair também dessa garantia. Na verdade, essa questão... Você tem a sucumbência. Você tem a sucumbência. Que acabamos de falar. Você tem a própria condenação, você tem dano moral que pode estar alto. Na verdade, a questão da IS depende de cada segurado no seguinte sentido: o que é que eu estou disposto a perder? Ou o que é que eu tenho competência para perder? Ou o que eu posso perder? Eu não posso perder 10 mil, 5 mil, 100 mil, acaba com a minha vida, se passar de 200. Na verdade, você compra proteção. E você precisa entender quanto você quer estar protegido. Esse capital protege o teu patrimônio. Então é muito difícil a gente apontar, mas assim, olha, sem medo de errar, qualquer garantia nesse sentido inferior a 100 mil reais, eu acho que você está correndo um risco desnecessário. E os valores das garantias, quando passam de 100 mil para 150 para 200, não repercutem numa diferença de prêmio muito grande, que é o valor que você paga para a seguradora. Portanto, você deve sempre perguntar para o seu corretor quais são os níveis de prêmio daquelas garantias para que você esteja o melhor coberto possível. Lembrando que, às vezes, a gente está falando aqui da sua profissão. E a sua profissão que você batalhou, estudou, se especializou, fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado, e às vezes esse seguro que vai garantir a sua continuidade na profissão, muitas vezes ele é mais barato do que o seguro do seu carro, que é um bem físico que você ganha ou perde, mas que não é o seu sustento, né? Então isso é muito importante de frisar. Vamos ver mais um aqui. O último aqui, a gente vai ter mais uma pergunta. Danos reclamados por razão de inclusão de Serasa, por falta de pagamento de mensalidade de tratamento, reclamação por danos morais por paciente.
Bom, eu não entendi muito bem a pergunta, mas danos reclamados na esfera do RC profissional, e quando a gente fala de Serasa, inclusão de Serasa, não é, aí é o dano que o dentista está reclamando do paciente porque o paciente não pagou, e não o paciente reclamando do serviço do dentista. Aqui o objetivo é cobrir reclamações em relação à prestação de serviços odontológicos, quer dizer, o atendimento odontológico em si, um canal, um implante, um tratamento odontológico, um tratamento ortodôntico, quer dizer, de fato, a profissão odontológica, né? A prestação de serviços odontológicos. Então, assim, reclamações consumeristas ou outros tipos de reclamação realmente não fazem parte do seguro. Agora, se você pensar assim, reclamações de pacientes contra o profissional dentista por ter prestado um atendimento que não foi bem sucedido, um atendimento que causou alguma lesão, algum dano, alguma dor, algum problema posterior, aí sim é o objetivo do seguro. Vou finalizar aqui com essa resposta que eu acho que é bem interessante. Então, tem uma pergunta aqui que faz assim: em uma clínica, é importante todos os dentistas terem seguro ou só a clínica comporta todos os dentistas? Bom, vamos lá. O seguro da clínica hoje, ele é bem específico, ele cobre qualquer reclamação contra a clínica, mas eventualmente o seguro ele estende essa cobertura para dentistas que sejam sócios ou funcionários CLT. Então, no caso, se você tem uma clínica que tem muitos dentistas prestando serviço, mas esses são prestadores de serviço, eles não estão nem na qualidade de sócio, nem na qualidade de funcionários registrados em carteira, aí sim é muito importante que esse dentista ele tenha o seu seguro próprio como pessoa física. Por quê? Porque o seguro da clínica não vai estender para esse profissional. E caso o paciente demande diretamente profissional, ao invés de demandar a clínica, esse profissional vai precisar ter um seguro próprio. É o que a gente fala. O seguro da clínica cobre especificamente qualquer procedimento prestado dentro ou a favor daquela clínica que venha a ter uma reclamação ou uma ação judicial diretamente contra a pessoa jurídica. O seguro PJ, o seguro PF, pessoa física, ele é bem legal. Por quê? Porque se eu sou um dentista que atua em 4, 5, 6 clínicas diferentes, eu vou estar amparada em todos os serviços que eu prestar, independente do local que eu preste esse serviço. Então, um complementa o outro. Perfeito. É isso aí. Mais uma vez, eu queria agradecer a todo mundo a participação. E agora o Márcio também, acho que... Só agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e parabenizar a Argo, porque quanto mais transparência, quanto mais informação, melhor o produto, melhor a prestação de serviço e melhor a harmonia entre segurado e segurador. Uma boa noite.